Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Romos Gestão e Treinamentos e hoje eu irei falar para vocês sobre classes de extintores. Antes de iniciar essa videoaula, se inscreva no nosso canal, deixe lá a tua curtida, o teu comentário, ative o sininho porque assim você consegue de certa forma receber os nossos vídeos à medida que eles são publicados, tá? E galera, compartilhe porque a informação tem que ser compartilhada, não tem jeito. Tá bom? Então vamos lá, iniciando aqui a nossa videoaula, uma videoaula objetiva, e vai ser uma videoaula rápida, tá? Se eu ver que está demorando muito, eu irei dividir em duas partes, mas vamos iniciar aqui para seguir, né? Classes de extintores. O que seriam classes de extintores? Irei explicar como se eu estivesse explicando para pessoas leigas, tá? Que não têm conhecimento. O que tem dentro do extintor? Uns vão me dizer que é água, outros pó, outros não vão saber o que tem dentro, tá? Mas basicamente, o que tem dentro, aquilo que as pessoas falam, é a água, nós iremos chamar de agente extintor. Esse agente extintor é o componente que será utilizado para combater o princípio de incêndio de acordo com as particularidades de queima, né, do risco que cada combustível pode gerar. Então, nós iremos falar aqui da classe A, B, C, D, E, K. E aí, quando chegar no E, vou colocar interrogação aqui, porque aqui nós iremos esclarecer algumas dúvidas que eu tenho certeza que muitos têm, né? Então, vamos lá. Classe de extintor A. A de água. Coloquei AP. Água pressurizada, que vai combater um princípio de incêndio e um combustível sólido simples. E aí vocês vão entender por que eu coloquei aqui o simples. Ora, esse água pressurizada para combater sólidos simples, ele vai resfriar. Quando ele resfria, ele retira um dos componentes existentes no tetraedro do fogo ou no quadrado do fogo. Ele retira o calor. O que é importante saber aqui com esse extintor? Uma vez que eu pressionei alça e gatilho, que eu acionei, continuamente ele tem 60 segundos ali. O alcance do jato dele, né? 10 metros. Ou seja, eu não preciso me aproximar muito do fogo. À medida que eu vou combatendo, eu vou me aproximando. Nesse caso aqui, esse é o agente extintor de classe A. A de água pressurizada, resfriamento e retira o calor, tá? Aí eu tenho o extintor de classe B. Classe B são as classes que a gente vai tratar como os líquidos, né? Os líquidos inflamáveis. O extintor de classe B é um PQS, um pó químico seco. O que tem dentro do extintor, né? O que seria esse pó? Um bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Sódio seria esse pó. Não repare na minha letra, não é, preciso melhorar, isso aí. Então vamos lá. Então, extintor de classe B, líquidos inflamáveis, PQS, pó químico seco, que é um bicarbonato de sódio. Ok, esse extintor de classe B, o PQS, ele age por abafamento. Quando ele age por abafamento, ele abafa, ele retira o comburente conhecido por muitos como oxigênio. Lembrando que o comburente, dentro do comburente eu tenho vários gases, né, no ar atmosférico. Mas enfim, ele retira o oxigênio. Extintor de classe C. Agora aqui nós vamos vir para as classes que eu considero como classes especiais, né? Que tem características específicas e eu preciso me atentar no combate. Extintor de classe C é um sólido? Sim, é um sólido. Porém é um sólido energizado, tá? Então, para combater esse sólido energizado, eu preciso, de certa forma, ter alguns cuidados, porque senão eu recebo uma descarga elétrica.
Imagina se eu utilizar um extintor de água pressurizada. Esquece, vou receber uma descarga elétrica, posso entrar em uma parada cardiorrespiratória, e essa não é a intenção, por isso que nós temos que ter cuidado na seleção aí dos extintores. Então C de CO2, que é um gás carbônico, tá? C de CO2, gás carbônico, e aí ele age por abafamento e resfriamento superficial. Sendo assim, ele retira o calor e o comburente superficialmente ao mesmo tempo, quebrando a reação em cadeia. Qual a vantagem deste extintor? A vantagem do extintor de classe C, o CO2, é que ele é um gás. Ele não deixa resíduo. Uma vez que eu utilizei, ele vai se dissipar no ar, não deixando nenhum resíduo. O classe B, que é o PQS, eu também posso utilizar aqui. Eu posso, não é o mais indicado, porque o mais indicado é ele, tá? O classe C. Mas eu posso utilizar. Porém, eu teria uma desvantagem. Ele vai, de certa forma, deixar resíduo. E além de tudo, ele vai danificar os demais componentes, demais equipamentos que estiver próximo ali por conta do pó químico que ele está liberando, tá? Então, classe C, CO2, gás carbônico, equipamentos energizados, abafamento. Aí tem gente que fala assim, então se eu tirar da tomada, ele vira um classe A, eu posso usar água. A resposta é não. Tomem cuidado com isso, porque alguns equipamentos energizados, mesmo que eu retire da tomada, eles têm ali um capacitor, ou seja, eles têm um componente que vai capacitar, manter a energia durante algum tempo. E aí gera um risco, você pode tomar uma descarga elétrica se você utilizar o classe A. Então, como regra, desliguei da tomada, mesmo desligando e se transformando em um sólido, eu irei utilizar classe C, tá? Classe de extintor C, o gás carbônico. Ou, se não tem o gás carbônico, o mais comum, o pó químico seco. Ok, vai fazer uma sujeira, vai danificar os outros equipamentos, mas o mais importante eu fiz que foi combater o princípio de incêndio, evitando assim a sua propagação. E aí eu tenho o classe D. O classe D é a classe dos metais pirofóricos, galera. O que seria isso? Metais que queimam em alta temperatura, uma velocidade tremenda. Se eu utilizar aqui o água pressurizada, o que vai acontecer? Uma reação violenta, né? A água em contato com esse objeto queimando em alta temperatura, ela vai gerar uma reação violenta, gerando ali projéteis que, claro, podem aí ter acidentes graves, machucar o brigadista que está combatendo. Então, para esses metais pirofóricos, nós iremos utilizar o pó. É um pó para metais, que pode ser o pó de grafite, pode ser o acetato de potássio, tá? Então nós iremos utilizar aqui o pó para metais. O pó para metais, que pode ser o pó de grafite ou o cloreto de sódio. O pó para metais, tá? Que pode ser o cloreto de sódio, o pó de grafite, enfim, areia seca, de repente não tem, vai tu mesmo, né? Mas se tratando de extintor, seria esse extintor aqui. Ele age por abafamento, retirando assim o comburente, né? Que alguns vão dizer que é o oxigênio, retirando assim o comburente. Ok, galera, chegamos aqui, classe E. Algumas pessoas, alguns instrutores, né, enfim, eles afirmam que existe a classe E. E aí eu irei assumir aqui uma responsabilidade de acordo com o meu entendimento, tá? E aí fica ao teu critério concordar ou não, tudo bem? Classe E são os radioativos. Galera, brigadista não vai combater radioativo, tá? Mesmo porque eu tenho que ter todo um cuidado, tem que ter uma paramentação, o isolamento de área, né? Aqui estaria relacionado muito mais a um incêndio com uma radiação, a geração de ondas aí, betas, gamas, enfim.
Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado, não tem extintor para combater a classe E. Não tem. A classe E, muitas vezes, ela é originada da queima de um sólido. E aí gera assim o vazamento, né, ali das ondas eletromagnéticas, as ondas radioativas, beta, gama e assim vai. Então não tem extintor, tá? Não tem extintor. Então eu vou colocar aqui, ó, não há. Se eu tô falando de classe de extintores, então eu desconheço extintor para essa classe, tá bom? O bombeiro, juntamente com o CNEM, eles vão agir ali, claro, de acordo com as responsabilidades de cada órgão. Então cada um ali tem o teu papel, mas não existe classe para combater radioativos, classe de extintores, ok? Então eu não irei falar que isso aqui é uma classe de extintor. Bom, vamos para a classe K. A classe K é um pó umedecido, né? Aqui no caso, eu tenho acetato de potássio em mistura com a água, se tornando ali um pó umedecido e agindo internamente, retirando o calor. Então ele retira o calor e o comburente, tá? Detalhe, galera, olha só, a classe K e a classe D, elas não são reconhecidas aqui no Brasil pelas normas brasileiras de regulamentação e pelo Inmetro, tá? Mas o reconhecimento vem aqui, ó. Da NFPA 10, tá bom? Reconhecimento aí das normas internacionais. Empresas que seguem as normas internacionais certamente terão esses extintores, tá? Fast food, McDonald's, enfim, a ideia não é fazer propaganda aqui, mas as empresas que seguem as normas internacionais terão aqui o extintor de classe D e classe K. Uma questão importante que eu irei colocar para vocês aqui, ó. O extintor de água pressurizada, uma vez que eu pressionei, eu falei para vocês, 60 segundos, 1 minuto. O extintor de PQS, ele dura entre 15 a 25 segundos, de acordo com a capacidade, né? O volume é de 4 kg, é de 6 kg, enfim. Uma vez que eu apertei a alça e gatilho, disparei, usei o extintor, 15 a 25 segundos. Distância, 5 metros, tá? Então a distância aqui do água é 10 metros. A distância do bicarbonato de sódio é 5 metros, a distância que ele alcança, tá? Quando eu faço o acionamento. A distância do CO2, 2,5 metros, tá? Então, classe A, B e C, regulamentado e reconhecido pelo Inmetro. Essas são as distâncias aí que o jato que é disparado ele alcança. Então água 10 metros, PQS 5 metros e o CO2 2,5 metros. Bem fácil, ó. 10, diminuo pela metade 5, diminuo pela metade 2,5. Classe A, B e C. Tudo bem? Essa foi a nossa aula aí sobre classe de extintores. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Espero que tenha ficado simples o entendimento. Deixe os seus comentários, as suas dúvidas e nos colocamos à disposição. Até a próxima videoaula. Até mais.